Ele foi zoado, ele foi chamado de maluco, quase faliu e mesmo assim construiu um império de trilhões, tá? Você ouviu bem, não é mais bilhões, é trilhões. Essa é a história de como Elon Musk saiu do completo zero até criar as empresas que mudaram o mundo. Elon Musk, para quem não sabe, né? Quem mora numa caverna, né? O Elon Musk é o homem mais rico do mundo, isso há um bom tempo, né? Ele já figura entre os homens mais ricos do mundo há um bom tempo aí. Ele, Jeff Bezos, Bill Gates, né? Essa galerinha que é figurinha carimbada ali, obviamente porque construíram um império gigantesco, né? E o Elon Musk, ainda assim, em meio a esses caras, né? Em meio a esses caras que já são bilionários, são os donos do mundo, né? A gente pode até falar dessa forma, né? Porque são caras que controlam as maiores empresas do mundo. É só isso. Empresas essas que ditam tendência, né? Ditam regras, como é o caso do Elon Musk, do Jeff Bezos, desses caras que realmente mudaram o jogo, né? Mudaram o game. E o Elon Musk ainda no meio desses caras consegue ser um ponto fora da curva, né? Para você ver aonde chega o senhor Elon Musk. E a história de sucesso do Elon Musk é uma das mais extraordinárias que a gente já viu, né, na história da humanidade. O Elon Musk sim está se caminhando para ser o maior empreendedor de todos os tempos. E isso não é puxando o saco do cara, é realmente olhando os feitos dele, né? Olha os feitos que fez o Rockefeller ser tão grande quanto a gente imagina hoje, né? Os feitos que levaram o Steve Jobs se tornar esse mito, essa lenda, né? E o Elon Musk está se encaminhando sim para sentar na mesa desses caras e não só isso, né? Tá se encaminhando para se isolar realmente, porque o cara a todo momento surge uma ideia inovadora, ele está à frente de algum segmento que ninguém antes estava ouvindo falar tanto assim, que é no caso da IA, né? Se a gente for pegar a IA, até um pouco tempo atrás, a gente não ouvia falar muito de empresas e nem se tinha essa expectativa tão alta relacionado à IA, né? Mas nos últimos anos explodiu, né? Várias e várias ideias inovadoras surgiram ali com o IA, uma delas o Chat GPT. E adivinha quem estava no meio ali da criação da OpenAI? Ele mesmo, o Elon Musk, né? Parece que o cara tá à frente de tudo, né? E isso gera cada vez mais patrimônio para o Elon Musk, né? Essas ideias inovadoras, essas empresas que ditam tendência, que querendo ou não, ajuda a humanidade a prosperar em um breve futuro aí, cada vez mais fácil conseguir objetivos. Essas são as empresas do Elon Musk, né? Do you have a favorite feature to use in here? Yeah, Something that you it's Ah, mas ele é 100% bonzinho, ele faz isso porque ele é o cara mais bonzinho do mundo? Obviamente que não, né? Ele ganha bilhões fazendo e resolvendo esses problemas aí, né? Obviamente, todo empreendedor sabe disso, né? Sabe que quando você vai empreender, você tem que buscar um problema ali no mercado e trazer a solução para aquele problema. Daí as pessoas vão enxergar valor no seu serviço, no seu produto e vão comprar aquilo de você, né? E isso o Elon Musk domina e levou para uma área que jamais antes foi vista, né? O nível de empreendimento que o Elon Musk faz é assustador. É o nível de levar o ser humano à marcha, é o nível de transformar tudo em uma indústria que há anos e anos e anos não passava por uma transformação, a indústria dos carros elétricos, e fazer bilhões, trilhões com isso, né? E ainda não para por aí, né? A gente tá vendo Neuralink a todo vapor, a gente tá vendo a
Starlink a todo vapor também, mudando a forma que a gente consome e as operadoras de internet no mundo, né? O Elon Musk certamente está à frente de muitos e muitas indústrias que a gente hoje pode classificar já como gigantes, mas no futuro vão ser ainda mais, né? Ele já está à frente da... Mas antes, obviamente, de ser esse colosso, o Elon Musk já foi um moleque sonhador, né? Antes de tudo isso, existia um cara que estava tentando fundar sua primeira empresa, sua primeira startup ali. E foi logo no período da bolha das.com, né? O Elon Musk estava ali no meio. Ele criou a Zip2, né? Sem dinheiro, dormindo no escritório, mas com uma obsessão absurda. Logo depois, a Zip2 deu certo, né? De certa forma ali. Não era uma ideia totalmente inovadora, mas ele conseguiu vender por milhões, né? E quem não gostaria de fazer o simples, né? Não ter uma ideia sensacional, ainda conseguir vender por milhões. E o Elon Musk fez isso, tá? A maioria teria parado ali já, né? Com certeza muitos de vocês, quando visse milhões caindo na conta, resolveriam parar e viver a vida em qualquer país desses daí, né? Qualquer país como os da Ásia, né? Você muito provavelmente iria pensar nessa alternativa, mas o Elon Musk não, né? Ele quis continuar e logo depois emplacou o X.com, tá? Bem antes dele comprar o Twitter e mudar o domínio para X.com, já existia um banco digital que depois, em junção com Peter Thiel, viraria o PayPal, né? Quem não conhece o PayPal, né? O banco, dos primeiros bancos digitais que realmente fez sucesso e está aí até hoje, né? Vendido por bilhões depois o PayPal. Agora sim, ele realmente estava rico, né? O Elon Musk era quem possuía mais ações e depois de ser vendido por bilhões para o eBay, o PayPal. Logo o Elon Musk ficou mais milionário ainda, né? Mas ao invés de parar, que aí sim, você deu sorte uma vez, né? Deu sorte uma vez, logo em seguida você emplaca outra empresa bilionária e você quer continuar, né? O Elon Musk é esse tipo de cara. Muitos parariam já na primeira tentativa e na segunda, aí sim que o dedinho para parar de vez coçaria, né? Para retirada. Mas o Elon Musk continuou. Sabe o que ele fez depois disso? Depois de ganhar milhões com a venda do PayPal, ele investiu em 3 empresas, 3 ideias que ele tinha. A SpaceX, do zero. A Tesla, daí ele entrou como investidor e cofundador. SolarCity, a mesma forma, né? Ele colocou praticamente todo o dinheiro em ideias que pareciam impossíveis. Foguetes, carros elétricos, energia solar. Hoje parece que é o óbvio, mas naquela época não era, tá? Nenhuma empresa arriscaria isso daqui. Hoje a gente tá vendo cada vez mais bilionários se aventurando no mercado de foguetes, né? Espacial. Tá sendo realmente uma corrida espacial, mas não de países, e sim de CPFs ali, né? Bilionários querendo achar um novo petróleo, né? E tá virando realmente uma corrida, mas quem foi o pioneiro nisso daí foi o Elon Musk, né? Quem entrou de vez e foi o primeiro, Elon Musk. Na época, isso era motivo de piada, tá? Entre os amigos dele também. A SpaceX falha várias vezes, Tesla quase quebra lá em 2008. Crise global atinge, né, lá por 2008 e Elon Musk estava no limite, né? Ele fala, ele conta que nessa época aqui ele praticamente entrou em colapso mental. Ele foi o mais próximo que ele chegou de realmente endoidar, né? Dar um colapso ali no cara. Dinheiro estava acabando, empresas afundando e ele tinha duas opções: desistir ou apostar tudo. A gente que já viu um pouco aqui da história do Elon Musk tenta adivinhar o que o cara fez. Ele desistiu ou apostou todo o resto do patrimônio, né? Ele deu all-in, né? E esse aqui foi um dos maiores all-in da história do empreendedorismo, se não for realmente o maior. Porque imagina se ele tivesse retirado ali nesse exato momento. A consequência, né?
o efeito borboleta que isso teria gerado no mundo, né? Imagina só, provavelmente a gente veria o Trump não sendo eleito, né? Por consequência, a gente imaginando, né, isso daí, porque foi um dos motivos que fez o Trump ser eleito, foi a compra do Elon Musk feito do Twitter, né? Isso abriu novamente a liberdade de expressão no mundo e o Elon Musk comprou a briga, né? Sem isso, era um pouco difícil imaginar o Trump ser eleito de novo, né? Tanto que o Trump, sempre que pode, faz favores ao Elon Musk, né? Que não faria isso de graça, né? E a SpaceX, lá em 2008, seguindo a história aqui, né? Conseguiu um contrato com a NASA após várias tentativas, eles conseguiram ter sucesso e o contrato com a NASA veio, né? A Tesla começa a crescer após um ano bem ruim e foi aqui que tudo mudou. O cara que chamavam de maluco, do nada virou o jogo e demonstrou que estava certo, né? Chegando mais longe, um pouco mais longe na história do Elon Musk, a gente já viu que as empresas dele começaram a dar certo, tá? A Tesla virou a pioneira de carros elétricos do mundo, né? Ainda é a fabricante de carros com mais valor de mercado, né? A SpaceX, uma estratégia brilhante do Elon Musk, ele mantém o capital fechado ainda, tá? Não colocou no mercado de ações. O mercado de ações é o seguinte, tá? Quando você tem uma empresa que você precisa de mais capital ali para fazê-la crescer mais, você, obviamente, pode optar por abrir capital, né? Isso vai levar a sua empresa ao mais alto valor que não seria atingido se o capital fosse fechado, né? Mas tira um pouco o controle da sua ideia, da sua empresa, para onde você quer levar. O Elon Musk fez isso com a Tesla, sofre bastante com as variações. Você pensa só, uma opinião, a simples opinião do Elon Musk varia o preço da Tesla. Uma opinião do Trump varia o preço da Tesla, né? Não é faturamento, não é os objetivos da empresa, né? É puro sentimento das pessoas em relação àquilo dali, né? E isso daí é uma variação muito grande, tá? É uma notícia ruim, impacta a sua empresa, que está no mercado aberto de ações, né? E isso, querendo ou não, balança um pouco a gestão, né? Já o Elon Musk optou pela sua outra ideia gigantesca, a SpaceX, deixar capital privado até onde dá, né? A gente tá dando indícios agora que logo mais vai vir um IPO da SpaceX, né? E o Elon Musk, muitas pessoas já ficam morrendo de raiva porque ele é o homem mais rico do mundo. Cara, se esse cara já tivesse colocado a SpaceX no mercado de ações, para você e eu comprar ações dessas empresas para o mundo inteiro poder comprar, ele já era trilionário há muito, muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Esse cara tem muita bala para queimar ainda, muita lenha para queimar, muita ideia gigantesca, que só ele abrir capital, cara, que ele vai fazer bilhões só no estralar de dedos, tá? E a gente pode, seguindo um pouco mais à frente, né? A gente pode dizer que o Elon Musk não ficou rico jogando seguro, né? Ele ficou rico apostando tudo quando ninguém acreditava nas suas ideias. E talvez o maior erro que você possa cometer hoje é pensar pequeno.